Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. E sim, eu sei que eu já falei muito dele, mas eu quero explorar um pouquinho mais, que é de nosso técnico Fernando Diniz. Eu sei que parece uma situação chata, mas eu tenho que falar. Então, saudações Duques e Duquesas Tricolores, bora pro vídeo. Por que eu quero ter essa conversa? Porque na história, a gente está chegando no ponto que vai ter uma renovação. É incerto se a gente não colocar o Mário Bittencourt, que o Diniz continuará no clube. Muito do que está acontecendo durante esse período de temporada, da temporada final e da pré-temporada para o ano que vem muito por conta de Diniz estar no clube ou não. Basicamente falando. Muito por conta de uma estrutura que o Mário Bittencourt pensa, que é uma estrutura de Diniz da base, os jogadores da base jogarem da maneira que o Diniz quer que jogue, como também sobre a estrutura que o Diniz vem fazendo e acontecendo para o Fluminense alcançar esse patamar de ser 4º colocado no Brasileirão. Então, para você ver, tecnicamente um time mediano para bom, chegando em 4º colocado no Brasileirão. A gente tem, por exemplo, Corinthians, que está atrás da gente, com o timaço. Galo, Atlético Mineiro também com o timaço lá atrás. Atlético Paranaense, que foi vice da Libertadores, está atrás da gente no Campeonato Brasileiro. O que está na frente da gente é Flamengo, Internacional, que também não sei como, mas ele consegue, e Palmeiras. Ou seja, e desse daí, Internacional a gente não ganhou, Palmeiras a gente também não ganhou, mas Flamengo a gente ganhou. Ou seja, Diniz que está fazendo é milagre. Mesmo que você não goste, Diniz está fazendo milagre. Por que eu estou falando também isso? Por que eu me preocupo também com isso? Porque realmente falando, como qualquer tipo de gestão, o Fluminense, ele tem que pensar o seguinte: às vezes você mudar uma peça de lugar pode mudar completamente o seu trabalho. Então, não é fácil, por exemplo, sei lá, vamos colocar uma empresa comum, não seja tipo, mas uma empresa comum. Aí você vê que aquele cara ele tá mandando muito bem. Só que se você colocar ele para uma posição melhor, ele não render, sabe o que acontece? A sua empresa vai para água abaixo. Ou seja, às vezes aquele cara que é muito bem naquela função ali e que você vê ele numa outra função mais acima, ganhando mais dinheiro, talvez ele não pertença àquela situação. E às vezes aquele cara que é mais ou menos e que você coloque para cima se transforma em um gênio. Ou seja, é você compreender que cada peça, mesmo que você não pense, a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos trabalhando com humanos. E como qualquer coisa de humano, quando a gente mexe uma peça, a gente mexe em tudo no clube. Então a minha preocupação é essa. Como é que a gente vai falar sobre Diniz? Aí eu te pergunto o seguinte: Campeonato Carioca chegando. Chegou o Campeonato Carioca. A torcida ela vai ter cabeça suficiente para falar assim: ó, o Diniz ele não pode entrar em campo com o time titular. E o Diniz tem que entrar em campo com um time reserva que talvez perca para Botafogo e Vasco. E Flamengo. E aí? A torcida vai aceitar? Ou a torcida não vai aceitar? É muito fácil a gente falar sobre isso. Porque quando a torcida mete o pau, a primeira coisa que você faz é justamente não sei o que, vamos tirar ele. Então a torcida vai tancar o Diniz testador no Campeonato Carioca? Justamente isso. Porque o Campeonato Carioca ele tem que servir justamente para isso. Para se tornar uma área química para o Diniz poder mexer as peças dele, mexer as composições químicas
para realmente falar assim, ó, opa, aqui dá certo, aqui dá bom, aqui não dá bom. Ou seja, você vai tancar isso? Você como torcedor vai tancar isso? Vai falar assim, ó, mexe no peito que eu tô tranquilo aqui? É muito fácil falar isso. O que eu tô falando é que eu já vi essa peça antes. Com com o Cuca. O Cuca fez milagre no Fluminense. Chegou fazendo justamente o que ele deveria fazer, que é testar os jogadores. O Fluminense vai lá, não joga bem a Campeonato Carioca e é demitido o jogador, o técnico. Eu conheço essa situação toda. Tô falando que eu já tenho dados lá do passado. Mesmo que você não ache, 2010, eu me lembro muito de 2010, com o Cuca sendo demitido. Você vai demitir também o Fernando Diniz? Antes de comentar mais sobre Fernando Diniz, eu quero fazer dois pedidos para você. O primeiro é, faz triplo C, curte, comente, compartilhe. Isso vai me ajudar no engajamento do meu canal. E também se inscreva no canal para falar qual que é o tamanho do meu canal para o torcedor tricolor. Também pense também, caso não realize nenhum outro, não realize nem inscrição e nem o triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Quer que o Fluminense caia para a Série C, ou seja, que o Fluminense continue disputando o G4 para se classificar para a fase de grupos da Libertadores. É você que sabe. Então vem para mais esse vídeo e outro vídeo no canal. Então, bora. E aí eu te pergunto o seguinte. A partir de a gente ter essa função de Diniz, nova ou mesma gestão? Porque o que parece que Diniz vai ficar somente se for nessa mesma gestão que está. Ou seja, é muito fácil a gente falar sobre não, Mário Bittencourt é horrível, Mário Bittencourt é horroroso, Mário Bittencourt, pô, é péssimo. Tá bom. Mas e se o Mário Bittencourt não foi eleito e o Diniz foi embora? Como é que vai ser a situação? Eu tô falando é o seguinte. É tenso isso. É muito tenso isso. Eu já vou deixar no card, eu deixei no card logo no início, mas que se você quiser também tá tudo aqui sobre a situação do pós-eleições. De como que o Mário conseguiu estrangular os torcedores para votarem nele. E justamente falando isso. Diniz vai ser um dos métodos de estrangulamento dos torcedores. Para os torcedores terem que votar no Mário Bittencourt, senão a casa cai. E aí eu te pergunto, eu deixei de falar no vídeo da Libertadores, vou deixar esses dois vídeos, que é o seguinte: escolher ou não escolher a Libertadores. Você aceitaria, por exemplo, o Fluminense estando em 15º, mas estando na semifinal da Libertadores? Ou não? Você aceitaria o Fluminense cair nas oitavas de finais da Copa do Brasil e estar na semifinal da Libertadores? Ou não? Porque a gente sabe que a gente não tem um elenco para disputar 3 competições. Nós não temos elenco para fazer isso. Ou seja, a gente vai ter que escolher. Escolher ou não a Libertadores? As pessoas podem achar que é mais fácil, mas não é tão fácil assim. Há um desgaste maior. Disputar muitos partidos fora de casa, tendo que viajar sempre de avião a muitos quilômetros, cansa qualquer jogador. Ou seja, se a gente for ter que disputar a Libertadores com o Fernando Diniz, a gente tem que pensar que a gente tem que dar apoio para os projetos de Fernando Diniz na Libertadores. Você vai dar? É muito fácil. Estou falando o seguinte, eu estou falando para você que é torcedor, eu estou falando para você que é gestor de futebol, eu estou falando para você que é financeiro, porque realmente o Fluminense disputando uma Libertadores e ganhando, ele vai para o Mundial. E só jogar por jogar Mundial já garante para ele mais dinheiro. E aí eu estou te perguntando. É por isso que a gente precisa falar de Fernando Diniz.
Entendeu? Compreendeu? Tá certo sobre isso? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Fale ter pra você, comente, curte, compartilhe. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.